Leitura dos escritos sagrados do livro Evangelho do Céu, Arte do Jorei, volume 1. Micróbios. Entre esses microseres, alguns são necessários à conservação da espécie e à manutenção do equilíbrio da vida e do ecossistema. Outros são nocivos e se originam das toxinas. Então, em primeiro lugar, é preciso que esse princípio seja bem entendido. Só assim, as impurezas poderão ser expelidas. Com isso, a cabeça passa a funcionar melhor, o pensamento torna-se claro e o ser humano adquire condições de percorrer o caminho da sabedoria, poderá então discernir melhor entre o certo e o errado. O que, entretanto, se observa no mundo de hoje é a preocupação com o desenvolvimento da inteligência superficial, por meio da educação para as formas exteriores. Poucos se preocupam em eliminar as toxinas do centro do cérebro para que a verdadeira sabedoria possa aflorar. Então, por estar voltada apenas para o exterior, a maioria das pessoas tem raciocínio lento e por isso acredita cegamente no poder do remédio como meio de melhorar repentinamente as funções cerebrais. Até mesmo certos escritores acham que usando algum tipo de droga poderão avivar a mente e escrever melhor e mais rápido. Como resultado, muitos deles acabam dependentes de substâncias químicas. Algo semelhante se pode afirmar do uso de remédios em outras situações. Por exemplo, quem não tem apetite toma alguma medicação para aumentá-lo. Se o uso for contínuo, torna-se hábito e a pessoa passa a ter necessidade do remédio, manifestando um estado sintomático semelhante ao produzido pelo vício da droga. Quero ainda esclarecer um outro ponto. É costume alguns remédios serem considerados de efeito forte e imediato, e por isso terem sua venda sem receita médica proibida. Outros são liberados e aceitos como bons, por produzirem um resultado lento. Essa é uma maneira totalmente errada de pensar e demonstra falta de sabedoria. Entretanto, apesar de eu estar sempre alertando a todos sobre esse erro, minhas colocações, por serem revolucionárias, não são aceitas. Muitas vezes são até consideradas sem lógica. Os remédios em geral provocam acentuada diminuição da vitalidade. Em consequência, o corpo enfraquece. Com isso, a força da purificação diminui, dando a impressão de que as enfermidades desapareceram. Entretanto, é comum surgir uma nova doença que se manifesta de outra forma. É o que acontece, como já disse antes, com os medicamentos para problemas estomacais, por exemplo. Quando usados por um longo período, perdem o efeito porque o próprio corpo se habitua com os componentes químicos dessas medicações, criando uma espécie de anticorpo. É por isso que quando o remédio é substituído por outro, temporariamente ocorre uma melhora, dando a impressão de cura. Atualmente está aparecendo no mercado uma variedade imensa de antibióticos, bem diferente daqueles até agora existentes. São mais potentes e têm, por isso, maior capacidade de impedir a purificação. Conseguem estacioná-la com mais facilidade. Entretanto, se continuarem sendo usados por anos seguidos, com certeza o corpo humano vai rejeitá-los. Com isso, eles não conseguirão mais curar. Observem que recentemente as pessoas têm ficado muito contentes por estar diminuindo a incidência de tuberculose. Esse fato se deve ao aparecimento maciço de novos medicamentos tais como BCG, estropitomicina, aeroemicina, além de outros. Todos eles conseguiram paralisar temporariamente a purificação, diminuindo a incidência de mortes e o agravamento da doença. Afirmo-lhes, contudo, que tal situação não vai permanecer por muito tempo. Novas purificações surgirão e desta vez sob uma forma bem mais maligna do que a tuberculose, ou talvez de uma doença diferente. Não é preciso ir muito longe. Nos Estados Unidos estão aparecendo algumas doenças estranhas, nunca antes constatadas. Tais moléstias têm sua origem nas solidificações da tuberculose. Em outros países, como por exemplo na Inglaterra, se vocês observarem,
não têm ocorrido muitos casos de tuberculose. Mesmo assim, a maioria do povo está com a saúde bastante debilitada. Muitos parecem frágeis bonecas. Na verdade, os ingleses estão perdendo a sua vitalidade. Por isso têm receio da guerra. Perderam a capacidade de resistir. Daí a razão de estarem surgindo tantos problemas em todos os domínios ingleses, além de desavenças com o Irã e o Egito. Não é nada impossível que no futuro próximo venham a perder muitas de suas colônias por estarem se tornando enfraquecidos devido à diminuição de sua força vital. Recentemente assisti a um noticiário de luta de boxe entre negros e brancos. Deu para perceber a evidente diferença entre os boxeadores. O branco muito fraco, enquanto o negro bem mais resistente. Talvez por isso, atualmente, a maioria dos lutadores de boxe e levantadores de peso sejam negros. Outra constatação evidente é que nas maratonas americanas, o índio demonstra resistência maior que a do branco. Todas essas observações comprovam que nos países mais desenvolvidos, as pessoas estão ficando fracas, porque impedem que as doenças cumpram o seu papel de purificadoras do organismo. Com isso, a vida humana vai se tornando cada vez mais frágil. Permaneçam, portanto, bem atentos a este assunto sobre o qual sempre o estou alertando. Temam, pois, os remédios, que pouco a pouco enfraquecem a saúde das pessoas. Também é muito necessário esclarecer aos países mais desenvolvidos sobre o efeito pernicioso dos remédios, os verdadeiros causadores da diminuição da vitalidade do povo. Esse trabalho de esclarecimento é um objetivo pelo qual vocês terão de batalhar bastante. Assim, estarão não só prestando enorme ajuda aos outros, como também cumprindo a vontade de Deus. Naturalmente, que até conseguirem sucesso, muitas tragédias irão ocorrer, mas tenho certeza de que chegarão à vitória final. Podem ficar, portanto, bem tranquilos. Mesmo sendo uma resolução que vai exigir de vocês um grande esforço, não haverá perigo de fracasso. Da mesma forma que o ser humano, os micróbios também têm vida própria. Nascem e se reproduzem, e para tanto necessitam de alimentos, que na verdade são as nuvens espirituais ou máculas acumuladas pelas pessoas. Então, o surgimento do bacilo da tuberculose, por exemplo, só se concretiza quando alguém acumula máculas que correspondem ao tipo de alimento adequado ao desenvolvimento desse micróbio. Portanto, ao serem eliminadas as nuvens espirituais do corpo do paciente, vão desaparecer as condições, alimentos, para que o bacilo se instale. O mesmo ocorre em qualquer outro tipo de doença. Na realidade, porém, o que se observa é bem o contrário. A cada dia, novos micróbios estão aparecendo e procriando-se numa intensidade sem limite. Por sua vez, a medicina, que tem interpretado erradamente a causa do aparecimento dos micróbios, tenta matá-los com os de remédios e acaba destruindo a vida do ser humano. É o que acontece toda vez que alguém ingere algum tipo de medicação. Esta, por meio do aparelho digestório, atinge todas as partes do corpo, causando-lhes danos irreparáveis, ao mesmo tempo em que vai perdendo a sua eficácia. No caso das injeções, o processo é muito rápido, pois o remédio injetado chega através da circulação sanguínea imediatamente ao coração, alcançando depois pulmões e outros órgãos. Mas também nestes casos, muito de sua força esterilizadora já está totalmente perdida. Em algumas situações, se tais drogas forem muito potentes, poderão até provocar a morte das pessoas. Fiquem, portanto, bem atentos. Muito obrigada pela presença de todos e um bom dia a todos.